Boa noite, a paz do Senhor. Trazer uma palavra de Deus para sua vida, não só como um devocional, mas como uma série de mensagens sobre mulheres forjadas que estamos aqui todos os dias ministrando para a sua vida. Umas mensagens preparadas diretamente do coração de Deus para te ensinar e te impactar. Te impactar naquilo que Deus quer a respeito de ti. Do que Deus quer quando Ele coloca responsabilidade sobre a sua vida, como uma mulher forjada. Deus quer que você tome para si a identidade que Ele gerou e te deu. Deus quer que você tenha em vista e que você viva aquilo que Ele disse que você viveria. Que você viva as promessas que Ele tem para a sua vida. Mulheres forjadas, já falamos aqui sobre Axa, já falamos aqui sobre Sulamita, já falamos aqui sobre Abigail, sobre Ana. E hoje vamos falar sobre Maria, a chamada Madalena. Maria Madalena, como muitos chamam. E ela é uma mulher forjada, porque desde que ela teve um encontro libertador com Jesus, ela teve uma identidade dada a ela. Essa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque eu tive uma experiência profunda com Deus relacionada a essa palavra. E eu me identifico com essa palavra. Quando Deus falou comigo acerca disso, me gerou um impacto. Meu Deus, o que falar? Mas eu entendi que precisamos falar sobre aquilo que poucos têm o costume de falar. Os rótulos que nos é dado pelaquela circunstância que alguns nem sabem do que aconteceu de fato, como aconteceu com Maria Madalena. Vamos lá para poder entender, vamos adentrar o texto. Lucas 8, capítulo 8, versículo 1 até o 3. E vai dizer assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Vou enfatizar para você. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Eu quis enfatizar essa explicação do porquê que ela foi liberta, porque saíram 7 demônios, devido ao fato de que tentam colocar sobre Maria Madalena o rótulo de que ela era uma prostituta. E eu fiquei pensativa com relação a isso, porque é isso que acontece na nossa vida real como mulher. Por que, Stephanie? Vou te responder. Porque geralmente quando somos expostas a algumas situações, são rótulos que colocam sobre nós. Essa mulher, ela foi liberta por Jesus, exposta de alguma maneira, e o rótulo que colocaram para tentar diminuir o seu ministério foi: ela era prostituta antes. Ela tinha 7 demônios porque ela se prostituía, ela tinha 7 demônios porque ela tinha uma vida que não condizia. Mas é a partir disso que gera a identidade que Deus dá para ela. É a partir disso que vem a importância de Maria Madalena nas Escrituras. É a partir disso que Maria Madalena é vista como uma mulher de liderança, porque ela é mencionada mais do que qualquer outras mulheres no Evangelho, nos Evangelhos. Então, essa mulher, ela é mencionada diversas vezes porque ela sempre esteve com Jesus depois do seu encontro. Essa mulher, ela teve diversas passagens a qual ela poderia ter se dispersado com os outros discípulos e não estar com Jesus. Ter voltado para a sua vida como muitos voltaram após a crucificação de Jesus. Ela poderia ter voltado à casa de seus pais, à vida que tinha. Ela poderia ter feito qualquer coisa. Só que o que me chama a atenção é que mesmo mediante as circunstâncias mais favoráveis e mais terríveis, ela está com Jesus e na missão a qual foi lhe dada. E isso fala comigo sobre identidade. Existe uma importância dos rótulos a qual nós temos pelo mundo afora, que nos colocam por conta de uma situação exposta, que as pessoas de repente nem sabem de fato o que aconteceu, mas é melhor te rotular, te diminuir, do que reconhecer a importância que você tem para o reino de Deus. Porém, essas pessoas também vão precisar dizer que você tem uma grande importância. Elas vão falar do teu passado, vão te rotular, mas elas também vão precisar dizer: olha, ela era assim. Antes de ter Jesus, ela era assim. Você vai ter o seu rótulo. Porém, agora com Jesus, ela é uma mulher forjada. Ela é uma mulher cheia da autoridade de Deus.
Ela é uma mulher que lidera mulheres que são cheias do poder de Deus, que fazem a diferença. Ela é uma mulher amável. Ela é uma mulher que está ali com Jesus, custe o que custar. Essa mulher, ela ajudava a financiar, ajudava Jesus com seus bens. Ela ajudava Jesus no seu ministério, com tudo aquilo que ela tinha. Ela não só ajudava com a sua missão de levar o evangelho, de fazer parte da missão de Cristo aqui na terra. Não, mas ela ainda ajudava a financiar o reino daqui da terra de Jesus. A mensagem, a missão, todas essas coisas, Maria Madalena estava. Por quê? Porque quando você é liberta pelo Senhor, por Jesus, e você ganha uma identidade, e esse encontro gera essa identidade, você se enraiza em Cristo de tal maneira que circunstância nenhuma te para, que circunstância nenhuma te desespera, que circunstância nenhuma tira você do centro da vontade de Deus. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Não importa o rótulo que você ganhou antes de mim, não importa o rótulo com que ainda te expõe nos dias de hoje para tentar menosprezar o teu ministério, a qual eu tenho te chamado, não importa. Porque o que importa vai ser o que vão falar após reconhecerem que você tem importância no reino, que você é uma mulher que foi chamada, que você hoje não tem um rótulo, hoje você tem uma identidade firmada em Cristo, uma identidade de uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher chamada para fazer a diferença na sua geração, assim como Maria Madalena fez a diferença. Maria Madalena não estava apenas andando com Jesus por ser uma seguidora fiel, devota. Não, Maria Madalena andava com Jesus com fidelidade até a morte e depois da morte. Essa mulher foi a primeira mulher a ver Jesus e que recebeu a missão de anunciar a ressurreição de Cristo após a sua morte. João 20 vai falar de quando Maria foi ao túmulo de Jesus e viu vazio, e viu também 2 anjos. E esses anjos perguntou por que ela estava chorando, e ela falou que tinham tirado Jesus dali. E ali Jesus vai falar para ela, por que está chorando? E ela não reconheceu Jesus. Mas quando Jesus chamou ela pelo nome Maria, estou parafraseando tudo para você entender, a gente ganhar tempo. Quando Jesus chamou Maria, e ela entendeu, ela reconheceu e disse Rabone, o Rabi, que significa mestre, Jesus disse para ela, não me detenha, não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. Essa mulher ganhou uma missão de anunciar a ressurreição de Cristo, mesmo ele ainda não tendo sido levado aos céus. Você entende a importância disso? Mas você sempre pode ser lembrada pelo rótulo a qual você recebeu lá atrás. Mas você também vai ser lembrada pela identidade que Cristo colocou sobre a sua vida. Não importa o tipo de rótulo que você ganhou na sociedade. O que importa é a identidade que Deus te deu e a sua importância para o reino de Deus. Deus pegou uma mulher que foi liberta de 7 demônios, de uma legião, uma mulher que com certeza foi exposta, porque isso não para de aparecer nas escrituras. E essa mulher rotulada depois na história de prostituta, disso, daquilo, para tentar diminuir o peso da sua importância na história, ela também tem que ser reconhecida como uma mulher de grande importância no ministério de Jesus. E assim acontece comigo e contigo. Mulheres a qual Deus tem chamado, que por aí vão dizer, mas ela não fazia isso, mas ela não era adúltera, ela não fazia aquilo. Nossa, ela aprontou tanto, ela fazia tantas coisas ruins, e agora que está com Jesus, ela faz isso e isso e isso também. Ela é uma mulher de grande importância na sua igreja. Ela é uma mulher que quando coloca as mãos sobre a vida de outras pessoas, as pessoas são curadas. Ela é uma mulher que o pastor pode contar. Ela é uma mulher de liderança. Ela é uma mulher de oração. Vai na casa dessa mulher, escuta a oração, escuta os conselhos que Deus vai falar contigo. Você vai ser vista da mesma maneira. E outra parte muito importante dessa caminhada de Maria Madalena com Jesus, no ministério de Jesus, é que Maria Madalena esteve com Jesus nesses momentos terríveis até a sua crucificação. Enquanto os discípulos se dispersavam, enquanto aqueles que deveriam estar com Jesus em todos os momentos, mesmo Jesus já sabendo que eles se dispersariam, ela continuou com Jesus. Ela esteve no caminhar com Jesus até a crucificação. Na crucificação ela viu Jesus ser crucificado, ela estava ali. Vou deixar aqui para você a importância dessa mulher nesses cenários.
Os momentos que após a dispersão dos discípulos, Maria permaneceu. Na crucificação, ela acompanhou Jesus até o Calvário, permanecendo ao pé da cruz, mesmo mediante ao perigo, em João 19, 25. Nesse episódio tinha 3 Marias: Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. No sepultamento, Maria observou onde Jesus foi sepultado, demonstrando cuidado e reverência. Mateus 27, 61. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentada de frente ao sepulcro. E na ressurreição, ela foi a primeira a ver Cristo ressuscitado, segundo os evangelhos de Jesus. E lhe deu a missão de anunciar a ressurreição aos discípulos. Esses fatos colocam Maria Madalena como testemunha fundamental do evangelho. Estar com Jesus nos seus momentos de maior dificuldade e de maior tristeza, de maior solidão, te faz ser uma testemunha viva daquilo que Deus fez na sua vida. Eu quero te dizer que você, como uma mulher forjada, deve se agarrar a Jesus nas suas circunstâncias, seja elas boas ou seja elas ruins. Uma mulher forjada, ela não larga Jesus quando as coisas começam a sair do controle, quando as coisas começam a sair fora do seu planejamento. Maria Madalena estava com Jesus desde o início e ela viu de coisas lindas e maravilhosas, todas as maravilhas que Jesus fez, todas as curas, ela financiou, então ela estava ali até a triste crucificação de Jesus. E a melhor parte esteve também como testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Estar com Jesus enraizado em todos os cenários é ter uma autoridade para falar. É ter propriedade de fala. É ter uma vida pautada em Cristo, enraizada em todos os cenários. É você colocar na prática, vestir a identidade a qual foi te dada. Uma mulher forjada, ela não apenas faz aquilo que precisa fazer para que o evangelho seja propagado. Não. Ela veste a identidade, seja nas horas boas do evangelho, ou seja, nos piores momentos do evangelho. Uma mulher forjada como Maria Madalena entende que não vai ser os rótulos que vão me parar, que não vai ser as pessoas falando do meu passado, as pessoas que tentam diminuir o meu ministério por aquilo que um dia eu fui, que vai fazer com que eu paralise aquilo que Deus disse que eu seria. Maria Madalena, ela foi rotulada nos 4 evangelhos de a mulher que foi liberta de 7 demônios. Sempre a mesma coisa. Porém, essa mesma mulher também teve que ser lembrada como a mulher que foi uma testemunha viva, popular da ressurreição. Uma mulher que financiou o reino de Jesus aqui na terra. Uma mulher que estava com Jesus a todo momento. Uma mulher que não se dispersou quando o desespero, a solidão, quando as coisas apertaram. É uma mulher que está com Jesus, custe o que custar. E é assim que nós vamos ser lembradas. Não importa o rótulo que tentam te colocar. Não importa aquilo que tentam fazer para você parar. O que importa é o que Cristo colocou sobre a minha e a sua vida, que é a identidade que Ele nos deu. E a nossa identidade é de fazer valer aquilo que Jesus fez e continua fazendo. 1 João 3, versículo 8, vai dizer assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou na vida de Maria Madalena para desfazer as obras do diabo e dar a ela uma identidade de apóstola e discípula. É isso que Deus quer fazer comigo e contigo. E assim como Maria Madalena, estamos com Jesus, custe o que custar. Não pararemos mediante as circunstâncias, seja elas boas ou seja elas ruins. Continuaremos, perseveraremos, continuaremos falando, continuaremos vivendo Cristo. Maria Madalena não apenas esteve como uma discípula qualquer, porque discípulo Jesus teve 70 aqui, depois sumiu. Mas Maria Madalena se tornou uma apóstola, uma mulher que não apenas via ou falava com Jesus, mas uma mulher de relacionamento, uma mulher enraizada em Cristo, uma mulher forjada para viver a identidade que o Senhor colocou sobre a vida dela, uma mulher que anunciou aos discípulos que já estavam desacreditados que Jesus tinha ressuscitado.
Às vezes, os rótulos nos paralisam. Às vezes, quando somos lembrados daquilo que nós fazemos, bate aquela vergonha. E fala assim, meu Deus, será que nós vamos ser... Eu vou ser lembrada só por isso? Só por essas coisas tão ruins? Só por essas vergonhas que um dia eu fiz? Só por essas exposições que me acarretaram durante a vida? Será que eu vou ser lembrada somente por isso? E isso tudo corrobora para que as pessoas também vejam a grande mulher de Deus que você tem se tornado. A grande mulher de Deus, em que será comparado com a mulher rotulada. Só que agora, o que será mais chamativo, o que será grandioso, o que será precioso e o que será lembrado e relembrado como grande importância é a sua identidade em Cristo. Não permita que nada paralise aquilo que Deus colocou em você. A unção, o ministério, a vontade de ajudar, a vontade de acompanhar o Evangelho, a vontade de fazer valer aquilo que Cristo chamou você para fazer. Maria Madalena é um testemunho vivo da transformação que uma libertação faz na vida de uma pessoa. Eu sou testemunha disso. Um belo dia, eu estava nas minhas orações na madrugada. Eu não poderia deixar de falar isso aqui, porque isso é uma coisa que me marcou muito. E eu tinha acabado de voltar para Jesus há 3 anos atrás. E eu falei para o Senhor nas orações assim, Senhor, eu te amo tanto, 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 que quem eu seria se eu vivesse naqueles tempos a qual o Senhor estava aqui nessa terra? Quem eu seria? Mas dentro de mim eu já sabia a resposta. E eu fui dormir, isso era umas 3 para 4 da manhã. E eu tenho uma mania que eu preciso largar, que é dormir com o celular debaixo do travesseiro. E o celular eu tirei debaixo do travesseiro, comecei a ver algumas coisas aleatórias para poder ter sono de novo. E aí botei o celular do lado na cama e o celular abriu sozinho no YouTube. E quando o celular abriu sozinho no YouTube, abriu uma pregação da pastora Viviane Martinello, a qual ela numa parte onde ela ministrava, e ela dizia assim, Deus manda te dizer que se naqueles tempos você estivesse caminhando ao meu lado, você seria Maria Madalena. E lembra que eu falei para vocês que eu já tinha resposta no meu coração? Porque o tempo todo eu falava no meu coração, se eu estivesse naqueles tempos, eu seria uma Maria Madalena. Eu seria mesmo. E Jesus confirmou. Eu chorei tanto naquela madrugada, tanto, 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 porque eu desliguei o celular, mas o celular abriu na mensagem, explicitamente na página, explicitamente na página aonde ela estava ministrando, falando sobre Maria Madalena. E aquilo ali, nossa, foi assim uma experiência que eu tive com Deus, assim, surreal. Eu recebi um abraço do Espírito Santo naquele dia. E isso é só um testemunho de várias de experiências que eu tive com Deus. Mas naquele dia, eu tive que... Cara, foi assim, surreal. Foi assim, só de lembrar, foi surreal. E eu já fui rotulada de muitas coisas. E continuo sendo lembrada pelas vergonhas que eu fazia. Mas isso só me dá mais impulsionamento para eu ser quem Deus quer que eu seja. Para eu vestir e viver a identidade que hoje Ele me deu. Quem diria que a Stephanie, a menor da minha casa, tão rotulada, iria estar aqui falando, pregando, ministrando sobre Maria Madalena, uma mulher forjada. Quem diria que Jesus iria colocar uma mulher que estava nessas condições para fazer parte de uma passagem de tanta importância como a ressurreição de Cristo. Quem diria que Jesus ia chamar uma Stephanie para estar falando isso tudo aqui para você e dizer, não se importe com os rótulos, mas viva a identidade que Deus te deu. Boa noite, a paz do Senhor, que você receba no seu coração essa mensagem que falou muito comigo. Mexe comigo falar sobre Maria Madalena porque é uma mulher de grande importância, uma líder de mulheres nata, transformada pelo poder de Jesus, que não largou Jesus em momento nenhum, mas esteve com ele lado a lado todos os dias, até ele subir aos céus. E não largue Jesus por nada, mas permaneça firme e fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Essa é a sua missão como mulher forjada. Vestir a identidade que Deus te deu. Não só a identidade ministerial de
fazer valer o evangelho a qual te alcançou e que você vai alcançar outras vidas, mas de fazer valer a identidade do seu interior, que você foi transformada. Você não é mais aquela de antigamente. Hoje, você é uma mulher que foi chamada por Jesus para fazer a diferença, como Maria Madalena. Que se você estiver disponível para fazer parte da comunidade Forjadas, é só você colocar nos comentários Forjadas, que eu vou saber e vou estar disponibilizando para você o link do nosso grupo. Esteja nos acompanhando nas redes, nos outros lugares, no Instagram, no Facebook. Estamos aqui todos os dias trazendo mensagens para te mostrar o porquê que Deus quer fazer de você uma mulher forjada. A paz.